Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarinha, é um prazer muito grande estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina. Se você é novo aqui no nosso canal, quero te convidar, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com todos os seus contatos. Amigos, você que era inscrito no outro canal, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal. Agora nós estamos começando novamente, porque não podemos parar. Precisamos continuar estudando a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Mas sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, o tema da lição desta semana é: para quem o fim tem chegado. E o verso para memorizar está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, que diz o seguinte: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja, a palavra de Deus deixa muito clara: o fim está próximo. Jesus está muito perto de voltar. E toda a Bíblia, ela apresenta de forma bem sistemática os acontecimentos que antecedem o fim da história da humanidade. Mas para aquele que crê em Cristo, não podemos e não devemos jamais nos preocupar e estar desesperados, porque a promessa que temos é de que muito em breve nós estaremos com Jesus. A Bíblia está repleta de relatos sobre o povo de Deus que apontam para eventos futuros e que contém chaves para a compreensão da verdade presente. Amigos, os eventos finais estão todos registrados na Bíblia, na Palavra de Deus, e a própria Palavra do Senhor, ela vai nos direcionando, ela vai mostrando os acontecimentos, ela vai mostrando a trilha, a caminhada, mas no final o povo de Deus sairá vitorioso. E isso me traz muita alegria, porque nós não precisamos de forma alguma ficar desesperados. Nós podemos ter a certeza do cuidado de Deus. E veja, algumas histórias apontam para o momento em que o fim estará muito próximo. Você lembra dos sodomitas, Sodoma e Gomorra? Você lembra dos antediluvianos? A história de Noé? Pois é, a Bíblia deixa muito claro que quando a terra estivesse naquela condição, o fim, a volta de Jesus, estaria muito próxima. E em meio a tudo isso, Cristo é o grande centro, pois ele deve ser o fundamento e o objetivo final de todos os nossos empreendimentos proféticos. Jesus é o centro da profecia, glória a Deus. É através dele que a profecia se cumpre, é por ele que a profecia se cumpre. E muito em breve ele voltará e ele vai pôr um ponto final ao mal, à história do mal na humanidade. Bom, domingo, dia 1º de junho, o tema é a ira do Cordeiro. E eu achei muito interessante a pergunta aqui e quero também ler com você. Qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando de repente? Primeiro, quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 6, do verso 12 ao 17, você vai perceber que os perdidos, eles reconhecem o Cordeiro. Então, de alguma forma, eles ouviram falar de Jesus, eles tiveram uma oportunidade da salvação e por algum motivo que eu desconheço, eles rejeitaram essa salvação. E como consequência disso, ao ver o Cordeiro, reconhecer o Cordeiro, eles fogem e se escondem. Nas cavernas, eles procuram um lugar para se esconder e eles dizem: escondam-nos da face da ira do Cordeiro. Veja, queridos, toda a humanidade, antes da volta de Jesus, vai ouvir a mensagem. As 3 mensagens angélicas serão proclamadas para a humanidade. O evangelho eterno do reino será pregado simultaneamente. Então você percebe aqui de forma clara que todos teremos a oportunidade para a salvação. Quem não for salvo, não é porque Deus não providenciou os meios, não é porque Deus não tenha trabalhado para salvar aquele indivíduo, aquele ser humano.
mas é única exclusivamente pela rejeição. Amigos, os homens, segundo a história de Noé, eles andavam desapercebidos. A Bíblia vai falar claramente que assim como nos dias de Noé, estaria a situação da humanidade nos últimos dias. Bom, nós vamos perceber os homens aqui, eles se escondem, eles fogem da face do Cordeiro, eles ouviram a mensagem, os antediluvianos também ouviram a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, ouviram uma mensagem e estão ouvindo que Jesus vai voltar. Se rejeitarem a mensagem, meu amigo, é o livre-arbítrio. É por livre e espontânea vontade. Deus dá a oportunidade, mas ele não interfere nas decisões humanas. E na lição de segunda, dia 2 de junho, o evangelismo de Noé, meus amigos, Noé passou 120 anos pregando, construindo a arca para salvar a sua família e pregando que o dilúvio viria. Mas veja, as pessoas dos dias de Noé, infelizmente, rejeitaram a mensagem. Eu afirmo para você que nós também corremos esse risco. A nossa geração também corre esse risco. Há 2000 anos atrás, a mensagem da volta de Jesus começou a ser pregada pelos primeiros cristãos. E por alguns ela vem sendo rejeitada. Alguns vêm rejeitando. E na atualidade nós percebemos que as pessoas estão de fato desapercebidas. E olha só, deixa eu reformular aqui, as pessoas vêm sendo ou têm estado desapercebidas. E com isso acontece o primeiro ponto que eu quero destacar na lição de segunda, o declínio moral. Quanto mais nós rejeitamos a Deus, quanto mais nós nos afastamos de Deus, vamos caindo em uma imoralidade grande. E é isso que acontece hoje no mundo. Por exemplo, a questão do casamento sendo banalizado, né? O amor sendo de fato um sentimento ou algo que não vem sendo apreciado pela humanidade, mas a Bíblia já fala que o amor se esfriaria de quase todos. Outro ponto, nos dias de Noé eles rejeitaram o convite de Deus para a salvação, convite de graça, Noé pregando, Noé convidando, e os antediluvianos rejeitando o convite de Deus, o convite de graça. Amigo, eu quero convidar você a aceitar o convite de graça de Deus. Jesus está voltando e Ele deseja te salvar. Imagine você preparar um evangelismo, passar dias, anos pregando e ninguém se arrepende. Noé passou 120 anos pregando, fazendo evangelismo ali, e as pessoas, infelizmente, rejeitaram. Somente Noé, os seus filhos, a sua esposa e as suas noras foram salvas. Se você faz um evangelismo e ninguém se batiza, às vezes o evangelista, aquele que se preparou, aquele que deu o seu melhor, ele pode se sentir frustrado. Meu amigo, Noé passou 120 anos pregando. Imagina só. E como eu já havia falado, somente ele e a família se salvou. Então, olha só, continue pregando. Você que tem sido um evangelista, que tem pregado sobre a volta de Jesus, continue pregando em nome de Jesus. Continue anunciando. Não pare. Jesus logo voltará. Terça-feira, 3 de junho. A história de Sodoma e Gomorra. Ao descrever os eventos dos últimos dias, Pedro se refere a uma história fundamental do Antigo Testamento, a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades da planície ficaram famosas por sua maldade e se tornaram o primeiro exemplo de centros populacionais destruídos pelo fogo do céu. E olha só, eu quero destacar um primeiro aspecto aqui na história de Sodoma e Gomorra. O pecado revela a condição irreversível do coração humano. O povo de Sodoma, o povo de Gomorra estavam tão pervertidos que o coração deles já haviam se endurecido e não havia mais reversão para aquele quadro. Então o pecado ele vai corrompendo aos poucos as características de Deus no ser humano. A imagem e a semelhança de Deus em nós, ela vai sendo borrifada, vai sendo de fato adulterada, e nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque o pecado vai mexendo com tudo, o pecado vai bagunçando com tudo, a tal ponto de que o ser humano não mais ouve a voz de Deus. Essa foi a condição dos sodomitas. Segundo aspecto, o povo de Deus enxergava o pecado dos outros. Esse era o quadro do povo de Israel.
eles viam o pecado das outras nações, eles observavam o pecado dos outros, mas aí eu quero entrar no terceiro ponto. Eles não conseguiam enxergar o seu próprio pecado, meus amigos. Deixa eu falar uma coisa para você que é cristão, uma coisa para você que é servo e serva de Deus. Comece a reconhecer também os seus pecados, olhar para você e perceber, eu, Michael, preciso olhar para mim, será que eu não estou cometendo pecados que precisam ser de fato tirados, arrancados da minha vida? Então, amigo, vamos começar a nos observar. A advertência apresentada às pessoas dos últimos dias por meio do relato de Sodoma e Gomorra é clara. Um dia os ímpios serão destruídos. Por mais que pareça que o pecado está prevalecendo neste mundo, por mais que nós olhemos e vejamos crianças inocentes sendo mortas, pessoas inocentes sofrendo as consequências do mal, não esqueçamos, o grande conflito vai chegar ao fim. E é nesse momento que Deus ele vai resolver definitivamente o problema do pecado aqui no nosso planeta e no universo. Israel se prostituiu e cometeu adultério espiritual. Imagine a surpresa do povo ao ouvir que era mais corrupto do que as cidades famosas por seus pecados. Veja, queridos, o povo de Israel também abandonou seu Criador, deixou a Deus, e Deus não ficou nada satisfeito em ver aquilo. Você percebe isso de forma clara nas histórias bíblicas. Nas histórias bíblicas, Deus de fato repreendendo as ações do povo de Israel. A Bíblia não é dirigida principalmente à sociedade como um todo, mas ao povo de Deus. Então, eu e você que somos povo de Deus, fazemos parte do povo de Deus, precisamos anunciar a mensagem de Deus aos pecadores, mas precisamos lembrar que nós também precisamos ser exemplo, tá bom, meu irmão? Deus tenha misericórdia de nós, né? Que a graça de Deus venha nos cobrir e que nós tenhamos essa consciência, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso abandonar o pecado que me afasta de fato do Senhor. Quarta-feira, 4 de junho, o juiz de toda a terra, pouco antes da destruição de Sodoma, um episódio curioso ocorreu na planície de Mamré. Deus visitou Abraão e prometeu que ele e Sara teriam um filho, de cuja descendência viria o Messias. Jesus, de fato, veio da linhagem de Abraão, Gálatas 3,16. Então a história repentinamente se volta para a questão das cidades ímpias, das planícies. E nesse contexto da lição de quarta-feira, eu coloquei 2 pontos importantes. Primeiro, Deus é justo e ele pune o pecador. Deus é justo e pune o pecador. Se o pecador cometeu o pecado, o salário do pecado é a morte. Logo, aquele que não se arrepende, não se apropria da justiça de Cristo, a consequência do pecado na vida dele vai ser a morte, a destruição. Segundo aspecto, ele livra o justo, aquele que olha para si mesmo e diz assim, eu sou pecador, eu careço da graça de Deus, eu careço da graça de Cristo. Aí, Jesus, através do preço pago na cruz, te cobre com a graça, te cobre de justiça. Amém? Veja que coisa maravilhosa. O mal tem prazo de validade. Agora, quando Deus vai punir o pecador, quando Deus vai executar justiça e juízo, ele não precisa estar dando justificativa para ninguém. Para ninguém. Deus é justo. O ser humano, ele colhe aquilo que ele planta. Nós vamos perceber que no cosmos, o salário do pecado tem sido a morte, porque se houve o plantio de pecado, a colheita será a morte. Deus deixou isso muito claro. Deus deixou isso de forma definitiva, clara, desde o princípio do surgimento do pecado. Bom, teremos 1000 anos para obter respostas para as nossas perguntas ainda não respondidas. Meus bons amigos e minhas boas amigas, à luz da palavra de Deus, os salvos, eles estarão no céu durante um período de 1000 anos e ali eles entenderão todo o processo do juízo que Deus vem executando. E nós entenderemos, não seremos juízes para determinar quem se salvará ou quem se perderá. Muito pelo contrário, nós só veremos nos registros dos céus o quanto que Deus é justo e o quanto que Deus foi justo. Bom, o juízo pré-advento é o tema de quinta-feira, 5 de junho. A descrição do juízo encontrada em Daniel 7 apresenta um vislumbre por trás do véu, uma oportunidade inspiradora de ver como Deus está resolvendo o problema do pecado enquanto redime os que desejam viver em aliança com Ele. E na lição de quinta-feira,
eu coloquei aqui 3 tópicos. Primeiro, o foco do juízo de Deus é em favor do seu povo e contra os que fazem o mal. Tá ficando claro para você? Deus executa juízo, mas esse juízo é em favor do seu povo. Deus deseja redimir o seu povo, Deus deseja salvar o seu povo. Segundo, Deus redime o seu povo no juízo. É no juízo que Deus redime o seu povo. É no juízo que Deus justifica o seu povo. É no juízo que Deus salva o seu povo. E terceiro, ele é justo ao julgar. Deus é justo em tudo, definitivamente. E olha só, toda a ação de Deus é dentro de um plano de justiça correto e justo. Deus não faz a sua justiça falha acontecer, ou deixa eu reformular aqui as palavras. Deus não tem uma justiça falha como a justiça dos homens. Está ficando claro para você? Deus não tem uma justiça falha como a justiça dos homens. O problema é que muitas vezes nós olhamos para a justiça humana e nós queremos comparar com a justiça de Deus. Deus é perfeito e é por isso que ele é justo. Olha só, a Bíblia destaca que a raça humana é julgada pelo Senhor. Deus há de trazer a juízo todas as obras. Eclesiastes 12, verso 14. Paulo nos lembra que não devemos julgar uns aos outros, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. O juízo e a justiça emanam única e exclusivamente de Deus. E ele vai trazer à tona todas as obras, tá bom? Bom, estudo adicional, sexta-feira, 6 de junho, e eu quero ler um pequeno trecho aqui para você, tá bom? Diz assim: as acusações de Satanás contra os que seguem o Senhor não são movidas por seu desagrado pelos pecados cometidos. Ele se alegra com os defeitos do caráter deles, pois sabe que é somente por suas transgressões da lei de Deus que ele obtém poder sobre ele. Em outras palavras, quando nós deixamos de servir a Deus, de seguir a lei de Deus, automaticamente nós agradamos aquele indivíduo lá, sabe? O inimigo de Deus. Então nós temos que estar perto de Jesus. As profecias deixam claras. O fim está próximo. Jesus está voltando. Eu quero estar com Jesus. Eu quero estar também com você na eternidade com Cristo. Você tem esse desejo? E eu convido você a viver o extraordinário de Deus aqui na terra para que possamos viver a eternidade extraordinária de Deus com Ele, para sempre. Ore comigo. Deus e Pai, muito obrigado pelas tuas promessas que estão claras na tua palavra. Nos prepara para a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te proteja, que Deus te fortaleça e não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Um abraço para você e que Deus te abençoe.